Olá. Voltando. Deixa eu chamar os participantes aqui da mesa. O nosso tema vai ser mais voltado para o mercado editorial, né? Mercado de livros. E também vamos falar de políticas públicas. Então, eu gostaria de chamar o Vitor Tavares, que é o presidente da Câmara Brasileira do Livro, o José Castilho, que já foi falado aqui, o Flávio, da editora Todavia, acho que estamos bem representados aqui para falar do assunto. Bom, na primeira mesa a gente acompanhou aí, né, iniciativas muito interessantes, né, de tentativa de motivação da leitura, de estímulo à leitura, iniciativas de pessoas que se engajam, né, nesse processo por vocação, por vontade, por prazer. E aqui nós vamos falar de uma dimensão que não é alheia a essa, mas que é uma outra dimensão, que é a dimensão do mercado, que é a maneira de você, de fato, a maneira como você organiza, como isso é organizado socialmente, né? A produção, a distribuição, a venda de livros, né? A difusão de conhecimento, de literatura, enfim, de cultura através do livro, que é um processo muito complicado, e é por meio desse processo, né, que se pode, de fato, remunerar o autor, né, remunerar os diversos elos, né, dessa cadeia, e tentar transformar, fazer dessa indústria, que, de certa forma, ela já é bastante, né, mas fazer dessa indústria uma estrutura sustentável e que possa crescer e evoluir, porque isso é um sinal de avanço cultural, de desenvolvimento civilizacional também. Nós não podemos esperar que tudo seja resolvido pelo Estado, pelo poder público, e atribuir ao mercado um papel secundário. Acho que, pelo contrário. Eu gostaria, então, de começar com o Vitor, que tem essa experiência, né, também como empresário e como, agora, esse ano, né, desde fevereiro, presidente da Câmara Brasileira do Livro. Nós estamos vivendo, como vocês sabem, um período de turbulências aí no mercado, né? Acabamos de passar por um processo de crise econômica, de falência, né, de cadeias de livrarias, de grandes cadeias de livrarias. A gente vê um movimento acontecendo internacionalmente, né, de um deslocamento desse formato, né, de grandes redes para um formato de livrarias mais localizadas, de bairro, enfim, com um alcance menos amplo, né, do que essas grandes cadeias. Esse é um processo que está em curso e, paralelamente a isso, a gente ainda vive, infelizmente, as consequências dessa recessão que tivemos há pouco, dessa crise econômica que se arrasta, e da qual não conseguimos sair. Então, Vitor, por favor, se você pudesse, acho que são 10 minutos para a gente começar, para cada um. Bem, primeiramente, eu quero agradecer aqui o Itaú Cultural, o Saron, meu amigo Saron, pelo convite, a Folha de São Paulo, a você, Marcos Augusto, pelo convite. É uma alegria, uma satisfação poder debater um assunto tão importante. Eu, como presidente da Câmara Brasileira do Livro, falar de livros e falar da importância do livro para uma sociedade que busca cada vez mais estar num espaço verdadeiramente democrático e uma sociedade tão carente de leitores. Por exemplo, segundo o Instituto ProLivros, a pesquisa aí deu, né, o retrato da leitura, nós temos 2,5 livros lidos por ano por habitante. Mesmo assim, é baixo. Mesmo assim, nós produzimos 350 milhões de exemplares de livros, segundo a outra pesquisa, que é da Câmara Brasileira do SNEL,
produção e venda do mercado editorial brasileiro, nós produzimos 350 milhões de exemplares, por volta de 350 milhões de exemplares de livros anos. Mais ou menos 40 a 45 mil novos livros produzidos ou reeditados. Olha, isso é um número muito interessante. Se a gente criasse uma política que, durante um período, tivesse uma meta, que a gente dobrasse esse número de livros lidos por habitantes, nós iríamos dobrar a produção. E teríamos que ter muito mais livrarias e muito mais canais de venda de livros para poder suprir a demanda deste mercado que, de fato, como disse aqui o Sérgio, né, da cooperativa, as pessoas, sim, eles querem ter contato com os livros, precisam de ter acesso ao livro. Por exemplo, a experiência da Bienal, o ano passado, de São Paulo, por mais de 650 mil visitantes. Depois, a experiência agora da Bienal do Livro, do Rio de Janeiro, que, de fato, eu mesmo, como editor, livreiro também, tenho uma distribuidora, e como presidente da Câmara, eu estava cético. Falei, meu Deus, com essa crise, a crise no mercado, o PIB caindo, será que nós vamos pôr um stand no Rio de Janeiro e vamos vender o suficiente para pagar o espaço, os credores, né, o editor, que a gente pega o livro consignado e precisamos de pagar esses livros vendidos, e depois a gente vai ter condições de pagar o funcionário que lá estarão trabalhando, né? Olha, foi uma experiência muito rica, interessante. Nós tínhamos uma meta, essa meta foi atingida assim, em termos de os 100% mais 50%. A gente pensava tanto em livros vendidos como em faturamento. Foi muito interessante, mas isso aí acho que foi o divisor de águas, porque, como livreiro, de fato, eu nunca tinha pressentido, tinha vivido a tamanha crise que nós vivemos nos anos 2016, 2017, depois 2018, quando saiu a última pesquisa, que a gente viu que a queda, tanto da produção como do faturamento, foi da ordem de 11%, a queda. Nós voltamos, 2018, nós voltamos a 2016, recuamos 12 anos. O que a gente produzia em 2016, produzia e faturava, 2006. 2006, nós voltamos, 2018, nós voltamos para 2016. Esperamos que nesse momento, que esse ano seja o ano da virada. Estamos muito assim otimistas e esperamos que os números que estão por vir, de fato, mostrem, no mínimo, que a queda diminuiu e que a gente comece aí a voltar a crescer novamente e produzir mais e, quem sabe, pôr mais livros nas livrarias e na mão dos leitores. O livro é algo encantador. Todos vocês aqui, acho que percebem, quando vocês estão com as crianças andando pelo shopping, quando eles veem uma livraria, automaticamente, não precisa de pedir para ele entrar, eles já vão entrando. O livro é provocante, né? O livro agrega. O livro, realmente, ele é um produto que difunde e provoca curiosidade. Tem um livro que a gente vende nas nossas livrarias que chama Educar pela Curiosidade. E o livro ele educa, de fato, pela curiosidade, pelo fato de você estar em contato com o livro, estar aprendendo. Então, eu participei como visitante, segunda-feira também teve outra mesas aqui, e falando de bibliotecas públicas, né? Temos que criar, sim, políticas que façam com que o leitor ele tenha contato cada vez mais com livros e que faça com que a gente tenha pessoas, bibliotecários, contadores de histórias, que envolva o livro e faça com que o livro chegue até o leitor e o leitor chegue até o livro. Como disse uma das palestrantes, não dá para passar de helicóptero e jogar o livro lá de cima e enfiar a cabeça abaixo se a pessoa não tem o hábito da leitura. Se a professora, por N dificuldades, também não lê, como que ela vai fazer com que os seus alunos leiam se ela também não lê? Se ela também não tem o hábito de ler? Aí vem
é o ler pela curiosidade, porque o outro está lendo, né? Se as famílias, né, as nossas famílias, os pais, nossos pais, os avós, não tinham o hábito da leitura, como que nós vamos criar uma geração de leitores? Então, nós temos muitas coisas por fazer. De fato, tivemos aí a concorrência predatória. Isso também prejudica muito o comércio do livro. A concorrência predatória de vendas pela internet, onde um livro você encontra na livraria por, sei lá, vamos falar um número fictício aqui, por R$50. Aquele mesmo livro acabou de sair essa semana, você encontra na internet pela metade do preço. Se a gente quer formar e a gente quer ter livros por vários canais, muitas livrarias, nós temos que privilegiar e temos que defender o canal venda do livro na livraria. E a livraria, quando depois temos aqui o editor aqui, mas quando a livraria recebe um livro, ela recebe com desconto, porque o livro é um produto que normalmente, ou é uma política que tem uma política comercial, ele sai com o preço sugerido. Aí a livraria ela tem um desconto, vamos lá, R$10. A livraria tem um desconto de 40%, sai por 6. Como que ela pode dar 20% de desconto? Aquela margem de 20% não paga os custos operacionais de uma livraria. Não consegue. Participei de um outro encontro recentemente. Alguém falou: por que nós. Acho que foi na convenção das livrarias do Rio de Janeiro. Alguém perguntou: por que paga tão pouco para o profissional que trabalha na livraria, o atendente? Porque a gente não tem margem. Porque o lucro da livraria, ela, de fato, não dá para você pagar mais do que hoje R$2.000, R$2.500, R$3.000 para um coordenador de loja ou um atendente de livrarias. Porque a melhor escola de livreiros é dentro de uma livraria. Nós não temos escola de livreiros. Estamos pensando em resgatar a formação de profissionais do setor, profissionais livreiros, na Câmara Brasileira do Livro. Estamos formatando cursos, mais cursos com 360 horas, não só um dia de palestra, um curso onde tem começo, meio e fim, com uma metodologia acadêmica, para formar livreiros, editores e também, mais do que isso, empreendedores para abrir novas livrarias, né? E não sei, estamos aí trabalhando, é um desafio, né, doutora Fernanda, a nossa diretora executiva, e vai ser presencial na própria Câmara Brasileira do Livro, e depois acho que também vai ter em AD, né? A gente vai fazer híbrido. E isso para quê? Para contemplar pessoas que não possam participar presencial e a gente ter esse também, formar também profissionais para atuarem nas livrarias, né? Uma outra coisa interessante nessas pesquisas, quando elas aparecem, dos 365 milhões de livros produzidos e 367 milhões vendidos, mas de onde vêm esses 2 milhões a mais vendidos? Do estoque que tinha no mercado, então aparece essa diferença. 49% destes livros são vendidos pelo canal Livraria Física. Olha que importante, que coisa interessante, né? Tivemos recentemente a queda de 2 grandes cadeias livreiras. Olha, eu comecei a trabalhar com livros quando eu tinha 14 anos. Naquela época podia. Saí da periferia de São Paulo, nasci no Itaim Paulista, né? Estudei escola pública. E tudo que eu adquiri de conhecimento foi, graças a Deus, que eu comecei a trabalhar numa livraria no centro de São Paulo, como entregador ali pelo entorno da Praça da Sé. E eu vejo o papel da livraria também como um elemento agregador e de resgate social. Trabalhando numa livraria, eu consegui me educar. Entrei na PUC, por conhecimento dentro da livraria, fiz minha faculdade na PUC São Paulo. Comecei como entregador, depois office boy, e era no regime militar, hein? Na transferência, quando eu estava a transferência saindo governo Geisel, governo
Depois veio o Figueiredo, e tinha sempre confusão, bagunça ali naquele... Eu trabalhava ali no centro de São Paulo, no entorno da Praça da Sé. Olha, e uma coisa interessante, hein? Olha que coisa, como a gente tem hora que tem vergonha de dizer o que faz. Eu, lá na minha escola pública, lá em São Miguel Paulista, no Dom Pedro, as pessoas perguntavam: Vitor, você já está trabalhando? Sim, eu trabalho lá na cidade. Olha a diferença, eu trabalho na cidade, né? Não morava na mesma cidade, eu trabalho na cidade. Aí falava assim: mas você trabalha no quê? Ah, eu trabalho lá numa loja. Tinha vergonha de falar que eu trabalhava numa livraria. E que beleza é quando você vê. E, com isso, eu cheguei a ser... hoje, fui presidente da Associação Nacional de Livrarias, depois, agora estou, devido ao meu reconhecimento do setor e dos meus pares, hoje eu sou presidente da Câmara Brasileira do Livro, com muito orgulho, mas, olha, como é que pode falar que tinha vergonha de trabalhar numa livraria? Augusto, isso... Eu me sinto até assim triste quando eu digo, não trabalho na livraria, vamos lá comprar livros, é assim. E outra, nunca tinha entrado numa livraria. Eu tinha 14 anos, a primeira livraria que eu entrei, alguém indicou: está precisando trabalhar na livraria lá de entregador, office boy, para lá fazer uma ficha, né? Fui e me contrataram. Trabalhei 12 anos nessa livraria, na Livraria Voz, depois mais um período na Edições Loyola, aí já como no comercial Edições Loyola, depois abrimos... ali no centro, e hoje nós temos 5 livrarias, pequenas livrarias Loyola. Uma experiência interessante, agora nós estamos com uma livraria no centro acadêmico, na PUC São Paulo. Estudei na PUC, jamais imaginaria que eu teria uma livraria na PUC São Paulo, uma livraria acadêmica, está assim, um retorno e aquela expectativa inicial que ia ser desafiadora, e nós estamos já atingindo nossos objetivos. A livraria ali na PUC São Paulo, bem com viés acadêmico, filosofia, área de humanas, tal. Enfim, existe, sim, no caso, essa situação que aconteceu devido à falta de política de incentivo à leitura, venda de livros, tal, mas existe, sim, luz no fim do túnel. Por exemplo, nós percebemos, na própria CBL, a quantidade de novos editores que querem se associar à CBL. A CBL hoje tem 562 associados. Desses associados, mais ou menos 70% são editores, 30% livreiros e profissionais, aquele profissional porta a porta, que vende livros de porta em porta, né? Eu vejo também que tem aparecido mais livreiros querendo se associar à Câmara Brasileira por participar da Bienal do Livro de São Paulo, que é a gente que organiza. Também organizamos o Prêmio Jabuti, né, que é algo que nos orgulha muito. E também muitos livreiros que também abrem uma pequena livraria, como a Simples aqui em São Paulo, tal, e logo também já tem um e-commerce. Então, eles têm a livraria e já vende pelo e-commerce. Outros trabalhando por marketplace. Então, são coisas que você percebe que, ao mesmo tempo que a Saraiva e a Cultura tiveram dificuldades, fecharam aí as duas juntas aí por volta de umas 40 lojas, a gente percebe que tem outros... entrando nesse setor, absorvendo esse espaço, essa lacuna, de uma forma assim mais personalista, que é o papel, de fato, do livreiro. Abrir uma livraria e não tiver um bom livreiro, não podemos nunca abrir mão das tecnologias, temos que ter tecnologia, porque, senão, hoje, para fazer uma curadoria sem você ter ferramentas tecnológicas, é muito mais difícil. Mas, se você não tem um bom atendente, essa livraria ela pode ter muito mais dificuldades para se manter do que se você tiver um bom atendente. Mas meu tempo já estourou e a gente já tem bastante coisa para falar, ainda tem um pouquinho de assunto também. Obrigado. Né? Obrigado a você. Eu queria passar aqui para o Flávio Moura, que trabalhou na Companhia das Letras, trabalhamos juntos na Folha, trabalhamos na companhia também, como editor, enfim. E agora o Flávio é um dos editores da Todavia, né, que é essa editora que surge, né, de uma maneira auspiciosa, digamos assim, nesse momento de dificuldade também, enfim, com as questões específicas do mercado,
e as questões mais amplas da economia, né, no país. Então, eu queria que você falasse um pouco, Flávio, dessa experiência e tendo em vista essa questão do mercado, da comercialização, do tipo de interesse, quer dizer, o que você percebe hoje como, digamos assim, as características principais ali do mercado na área que vocês atuam, né? Porque tem a área de livro didático, enfim, temos aí segmentos diferenciados, né? Então, se você puder nos dar um panorama disso, seria muito interessante. Claro, obrigado, Marcos, pelo convite. Obrigado ao Saron, queria agradecer bastante. É um privilégio poder estar aqui, do lado de colegas também muito honrado de poder estar diante de pessoas tão importantes. E também gostei muito da mesa anterior, achei que foi muito bacana, assim, fiquei muito bem impressionado com a discussão, foi muito legal. Então, eu queria falar muito rapidamente, não queria falar só da experiência da Todavia, mas só para poder situar todo mundo. A editora nasceu há 2 anos e meio, em São Paulo, num grupo de 6 amigos, um deles está aqui, o Alfredo, aqui na primeira fileira, mas faz parte também disso Marcelo Levi, Ana Paula Rizayama, o Leandro Sarmatz e o André Conte. Nós 5, com exceção do Alfredo, trabalhávamos na Companhia das Letras, trabalhamos lá por muitos anos. É uma editora que, como vocês sabem, cresceu muito, é hoje parte de um grupo de um grupo multinacional, e a gente queria resgatar um pouco o prazer de trabalhar numa escala menor, de poder continuar trabalhando em todas as etapas do livro, de poder manter uma relação um pouco mais artesanal, que a gente acredita que faz sentido para o trabalho do editor. Então, isso foi uma conversa que a gente foi acaletando durante alguns anos lá, e teve a sorte de encontrar um grupo de investidores que acreditou na gente, que acreditou nessa ideia, e que são sensíveis à ideia do livro como um bem cultural importante. Quer dizer, o que a gente tentou evidenciar no nosso projeto é que a gente está fazendo livros para longo prazo, né? Quer dizer, a gente não aposta em grandes best-sellers. A gente fez um plano em que os livros que vendam, em média, 1.500, 2.000 exemplares, eles se pagam e podem fazer a editora girar. Então, a gente tentou estruturar toda o negócio mesmo da editora a partir dessa ideia, quer dizer, sem a utopia de que os livros vão vender milhões e sem depender muito de grandes best-sellers ou de livros de uma temporada só. A ideia é que o catálogo da editora possa, que esses livros possam ter interesse ao longo de muitos anos, livros de cauda longa, né, como a gente chama. E isso tem dado certo, tem funcionado. A editora já publicou mais de 100 livros desde que foi inaugurada. A gente faz mais ou menos 5 ou 6 livros por mês, entre ficção e não ficção, livros traduzidos e livros brasileiros, mais ou menos metade para cada... Metade brasileiro, metade estrangeiro, metade ficção, metade não ficção. E a coisa está indo bem. Então, eu só queria... claro, quer dizer, a gente surge num momento de grande crise do mercado, mas, obviamente, pensando também no longo prazo, acreditando que as pessoas no Brasil vão ler mais. A gente acabou de ver aqui, né, na mesa anterior, quer dizer, são 56% dos brasileiros que leem. Se você tirar a Bíblia e tirar os didáticos, cai para 30%. Né? Bom, mas se a gente não acreditar que isso vai aumentar, que as pessoas vão... Né, se a gente olha para os últimos 20 anos, isso já melhorou muito, né? Se a gente faz o exercício inverso, claro, se a gente olha só nos últimos 3, 4 anos, o mercado editorial, de fato, passa por uma crise. Como o Vitor lembrou aqui, de 18 para 17 caiu 5% do mercado, mas se a gente tira o governo, caiu 10%. Né? São 5 anos consecutivos de queda. Agora, se a gente olha de 1990 até agora, o que a gente vê é um crescimento enorme, né, ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, uma série de políticas bem-sucedidas e também uma massificação, de fato, de acesso à educação, sobretudo no ensino médio, mudou muito o panorama. Então, a gente está falando de um mercado que não é um mercado pequeno, é importante também deixar claro. Né? A pesquisa da CBL mostra lá um mercado de 5,1 bilhões, mais ou menos, de reais. Está nesse patamar há uns 4 anos, com ligeiras oscilações. Isso é bastante, é enorme. E o governo aí tem um papel mais ou menos de 20%, 25% desse total. O resto são os livros religiosos, os livros científicos, técnicos e profissionais que estão aí, esses sim,
numa crise forte, e os livros de interesse geral, que são os livros em que a gente atua, que vêm estáveis aí nos últimos anos. Acho que a última pesquisa mostrou menos 3% de variação, mas não é tão significativo. Então, claro, quer dizer, eu acho que essa última essa queda recente que a gente verifica também tem a ver com essa situação delicada de recuperação judicial das duas maiores redes. Importante lembrar, elas representam 40% do mercado, né, Saraiva e Cultura. Então, obviamente, todas as editoras sentem esse efeito. É bem provável, não sei se dá para comprovar isso, mas é muito possível que essa pesquisa reflita, em alguma medida, isso. Né, as livrarias começaram a dar esse sinais complicados em abril do ano passado, e em setembro e outubro elas decretaram, de fato, a recuperação judicial. Agora, isso é a face crônica do problema. Eu acho que a gente precisa também falar um pouco da face aguda, que não dá para fugir desse assunto. A gente falou da Bienal do Rio. Pela primeira vez na história da Bienal houve tentativa de apreensão de livros na Bienal, por conta lá da História e Quadrinho que circulou, né, do beijo gay, por uma iniciativa do prefeito do Rio de Janeiro. Um pouco antes, o governador do Estado também quis vetar um livro didático que, né, tinha lá quadrinhos de educação sexual, uma coisa absolutamente corriqueira, que ele quis vetar. E, antes disso, na campanha do ano passado, o então candidato e atual presidente levou ao Jornal Nacional livros que ele considerava ofensivos. Então, assim, o que está evidente nisso é que o livro está no centro da guerra cultural, que virou uma batalha eleitoral renhida ultimamente. Então, de certa maneira, a gente tem um momento muito delicado, mas que também evidencia a importância, acho que, do livro, como raras vezes ficou claro para todo mundo. Quer dizer, a reação que a gente viu na Bienal do Rio de Janeiro foi muito bonita, foi muito interessante ver a rapidez com que os editores reagiram àquilo, a maneira como o próprio público leitor reagiu instantaneamente, fazendo demonstrações na própria Bienal, estandes colocando lá, reagindo àquilo. De alguma maneira, houve uma dimensão de união, eu acho, do meio todo, em reação a isso, que é uma coisa bastante grave. Agora, o outro lado disso, eu acho que é reforçar a importância do livro. Quer dizer, eu acho que, obviamente, não só o livro, mas toda a cultura está passando por esse momento complicado no Brasil. E o livro, aí, nesse meio, é mais mas eu acho que ele tem, mais do que os outros, uma relevância central para adensar o debate, para que as pessoas possam, de alguma maneira, entender um pouco o que está acontecendo de uma maneira um pouco mais densa. Isso também tem a ver, e é inescapável, né, Marcos, falar disso também, nos últimos anos, a crise do jornalismo impresso, sobretudo, que tem, compreensivelmente, dedicado cada vez menos espaço a grandes artigos, a reflexões mais alentadas, e o livro tem se tornado esse quer dizer, sempre foi, obviamente, mas agora ele está, eu acho que, tendo um papel mais relevante ainda, porque existe essa crise, e, por conta um pouco dessa crise, você tem uma necessidade, eu acho, de aprofundamento nesse lugar, e você também tem muitos jornalistas querendo fazer isso, gente que tem vontade de escrever, tem capacidade, tem o que dizer, e vê no livro uma possibilidade que, às vezes, o jornalismo impresso não traz mais. E, então, eu vejo hoje o papel do editor muito como atrelado a isso, quer dizer, uma responsabilidade grande de poder fazer adensar um debate muito necessário para entender o que está acontecendo no país, que é bastante grave, e para, obviamente, com uma perspectiva pluralista, não estou dizendo que precisa ser inclinado para cá ou para lá politicamente, mas tem que ser dentro do campo democrático, tem que ser dentro de uma ideia em que adversários possam debater, se considerando adversários, não inimigos que querem aniquilar um ao outro, né? E isso é uma coisa que tem aparecido muito no cenário, na esfera pública hoje no Brasil, e que é muito espantosa. E eu acho que aí o papel do editor também não transigir com isso, não tolerar a intolerância. Eu acho que isso é um dever número 1 do editor. Mas também, para não ficar numa nota super pessimista, queria reforçar um pouco a palavra. Quer dizer, a gente também vê como, apesar desse cenário do mercado um pouco, né, deprimido, apesar da situação política do país, a gente vê editoras novas surgindo a cada mês. Você vê uma iniciativa interessante. As redes sociais são um caminho muito interessante de criatividade, que a gente nota muita coisa acontecendo ali
No campo das livrarias independentes, elas estão, né, proliferando, e está aqui o Rui Campos, que acabou de abrir uma loja da Travessa aqui em São Paulo, que é super bacana, um ponto interessantíssimo. Como a Travessa, a própria Vila, está abrindo outras lojas, livrarias menores têm surgido. Aqui a pesquisa da CBL mostra um aumento de 27%, de 18 para 17, no fornecimento das editoras para as livrarias independentes. Então, isso tudo é muito interessante, e eu acho que é auspicioso a gente pensar um ambiente em que essa crise ela não reflete exatamente uma falta de leitor, mas sim, eu acho, talvez, modelos de negócio ou conjunturas de mercado que vão se rearrumando, mas eu não consigo sentir uma desistência do leitor ou uma diminuição do público leitor, e isso eu acho que é o mais importante, e é disso que a gente depende, eu acho, para continuar acreditando no país e na nossa profissão de editor. Faltam 2 segundos, 1, 0. 2, 0. Muito bom. Castilho, Castilho tem longa experiência, né, como todos sabem, aí, de todos os lados do balcão, né, como editor, como trabalhou, né, no setor público, no Ministério da Cultura, no Ministério da Educação, né, de 2006 a 2016, em 2 ocasiões, né, e é um dos articuladores, né, da lei que ficou com seu nome. E, então, eu queria que você, com essa visão, né, dos diversos meios, ou, enfim, de onde a questão do mercado e da política pública se encontram ou desencontram, eu queria te perguntar como você vê essa articulação entre os agentes do mercado e os agentes públicos que trabalham nesse setor. Quer dizer, é uma coisa problemática? Quais são os aspectos que nos deixariam otimistas e quais os que nos deixariam pessimistas em relação a essa articulação? Bem, bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite da Folha e do Itaú Cultural. Eu queria parabenizar também pela iniciativa de fazer esse debate. Se há um problema que temos que superar, é uma certa invisibilidade desse debate, não é? Muitas vezes a questão do livro aparece como algo muito automático, muito naturalizado dentro da nossa sociedade, e, na verdade, ele precisa ser constantemente debatido. Não apenas para dessacralizá-lo, como disse muito bem aqui o Sérgio, como também para valorizá-lo. Não é? São 2 lados de uma mesma moeda que nós temos que tratar conversando, tratar debatendo. Então, é muito importante, principalmente quando se trata da economia da cultura, não é? Que essa indústria, que talvez seja a mais permanente, a mais antiga da economia da cultura, não é? E com uma boa performance do ponto de vista desta economia, ela fique quase invisível nos seus debates. Então, parabéns, de fato, acho que uma excelente iniciativa, nós debatemos sobre isso. O meu lugar de fala aqui é um lugar também do profissional do livro, não é? Quer dizer, nos últimos anos, eu acabei atuando muito na área da política pública, conduzindo a implantação do Plano Nacional do Livro e Leitura, mas, na verdade, eu tenho, hoje, mais de 40 anos de livro, não é? Comecei com uma pequena editora, livraria, que o Vitor conheceu lá no final dos anos 70, no final do regime militar. Depois ingressei na vida acadêmica, a universidade me resgatou, fui um dos primeiros fundadores da editora da Unesp, dirigi essa editora durante 27 anos, com um perfil bastante definido. E depois entrei na questão da política pública no ano Viva a Leitura, em 2005, e na construção do Plano Nacional do Livro e Leitura. Quer dizer, esse lugar de fala, que me fez também uma passagem muito interessante, muito importante,
não apenas de saber, de tentar entender, mas de vivenciar e dirigir uma grande biblioteca, que foi a Biblioteca Mário de Andrade, que eu dirigi durante 3 anos, aliás, talvez no seu pior momento histórico. Essa vivência entre o livro, a leitura, as bibliotecas, a mediação, a política pública, municipal, no caso aqui de São Paulo, federal, do ponto de vista do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, na implantação do PNLL, me dá digamos assim, uma visão. Eu fui construindo essa visão como pesquisador e, ao mesmo tempo, vivenciando essa realidade, que me faz concluir para mim é muito nítido que nós temos questões históricas e questões estruturais da relação entre o livro e os leitores, que são muito profundas e que nós enfrentamos pontualmente, mas nós enfrentamos de maneira pontual em momentos bastante definidos da nossa história, e esses problemas ainda não foram resolvidos. Do meu ponto de vista, eu não tenho nem tempo para dizer exatamente por que essa questão estrutural histórica, não é? Talvez um bom ponto de partida seja uma frase genial, também genial, Darcy Ribeiro, né, quando ele fala da educação, né, que a questão da crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Não é? O que tem no vértice disso tudo? Não é? Você tem no vértice disso tudo, no caso do livro e da leitura, uma desatenção ao leitor. Se algo que é permanente nas nossas crises e na nossa história é a desatenção ao leitor. Quando... Parte de quem? De todos. De todos. A desatenção ao leitor, quando você entende o leitor, no caso da indústria editorial, apenas como cliente, nós entramos em uma série de técnicas e uma série de tecnologias para fazer chegar aquele cliente. Você vai fazer uma espécie de abordagem, você vai fazer determinadas iniciativas comerciais, de marketing, etc., etc. Se você entende que aquele que é o seu cliente é também um leitor, e você não está vendendo qualquer produto, porque a indústria editorial não vende qualquer produto. Nós estamos trabalhando, em última instância, com as relações mais profundas de comunicação entre os seres humanos, quando alguém escreve, alguém edita, alguém vende e alguém lê. É um pouco diferente de uma imagem que era muito usada lá nos anos 70, 80, na área de comunicação, de você vender sabonete e você vender livro. O sabonete também faz esse percurso. Alguém inventou como fazer, alguém fabrica, alguém vende, alguém usa. Mas nós estamos falando de substâncias absolutamente diferentes. Quando nós falamos de livro, quando nós falamos de leitura, principalmente quando falamos de literatura, nós estamos falando das relações mais profundas do ser humano na sua arte de se civilizar, de se relacionar, de se construir como pessoa, como sujeito e como comunidade de sujeitos. O que é a comunidade de sujeitos? Somos nós, estamos aqui nessa imensa metrópole, nesse estado, nesse país, no planeta. Essas relações se constituem dessa maneira. Porque a literatura, o livro, as relações que nós temos a partir desse mundo da edição, desse mundo da literatura, são relações vivas, são relações de vida, são relações de construção de vida. Então, esse leitor está sendo maltratado. Veja bem, é maltratado. Não é? Nós não o tratamos com o devido respeito. Se nós tivéssemos
em todas as ações realizadas da ponta a ponta, não apenas no setor produtivo, distributivo, etc., mas também nas políticas públicas. O leitor, como a centralidade de todo esse processo, certamente nós teríamos uma outra visão das coisas e poderíamos quebrar, talvez, essa excludência estrutural, histórica, do direito de todos nós à leitura, que não é outra coisa do que foi feito aqui, ó, nessa construção do Plano Nacional do Livro e Leitura. O Plano Nacional do Livro e Leitura é fruto de vivências, como, por exemplo, o Sérgio Vaz colocou aqui da Cooperifa. O que faz o Sérgio? O que faz os milhares de Sérgios que existem nesse país e que ganham leitores e que conquistam leitores e que compartilham com leitores? Ele deixa claro, não vou repetir, não preciso repetir o que ele já disse aqui, que todos ouviram. As pessoas são tratadas como pessoas. A literatura flui, porque é parte. E não é algo que se cai na cabeça. Então, quando nós trabalhamos em termos de política pública, nós tivemos o breve período, kairos, um momento fugaz da história, de trabalharmos naquele período de 2005 até 2011, comecinho de 2011, na construção deste pacto social, do qual todos trabalharam, todos mesmo, todos os setores da cadeia do livro, da leitura, da literatura, das bibliotecas. Chegamos a um consenso e sabemos o que fazer. Esse consenso levou à criação de um outro marco legal, que é a Lei 13.696, a Lei da Política Nacional de Leitura Escrita, que dá todas as diretrizes. Então, veja bem, como as coisas são incríveis. Nós temos, primeiro, um movimento impressionante construído naquele período, do qual o Brasil inteiro se mobilizou, do qual o Brasil inteiro continua mobilizado. Porque eu continuo andando aí pelas periferias, pelos sertões, pelas fronteiras do Brasil, fazendo palestras, conversando com as pessoas. Sou chamado para muitas coisas nesse sentido, e eu vejo que as coisas estão acontecendo. Há 2 meses atrás, eu estava falando para 60 cidades no interior de Pernambuco, o sertão do Pajeú, 8 horas de Recife. E tinham lá 150 professores, coordenadores de bibliotecas, bibliotecas escolares, bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas, querendo e fazendo. Fazendo o quê? Democratização do acesso à leitura, eixo 1 do Plano Nacional do Livro e Leitura. Formação de mediadores de leitura, fazendo mediação de leitura. O livro não sai sozinho da prateleira, não é? Alguém tem gente no meio fazendo isso. Valorizando o livro. Terceiro eixo do Plano Nacional do Livro e Leitura. E incentivando uma economia local, cordelistas, contadores de história, criando festivais, festas, como o Geraldo falou aqui, fazendo circular a economia da cultura, 4º eixo do plano. Então, há uma disseminação, quando a gente fala de política pública, nesse governo, que quita todos os direitos, não é? Há um parêntese. Quando o Ministério da Cultura foi extinto, na primeira semana do governo Temer, quando ele volta, uma semana depois, o único setor do Ministério da Cultura que voltou rebaixado foi a diretoria do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Volta como departamento. Volta para um departamento completamente desabilitado, desprovido, como segue até hoje. Como segue até hoje. Ou seja, nós não temos nada do ponto de vista de livro, leitura, literatura e biblioteca no Ministério da Cultura Temer e no Ministério da Cidadania, agora na Secretaria Especial de Cultura. Então, quando nós vemos essa situação, e, ao mesmo tempo, nós vemos o Sérgio Vaz, vemos o Geraldo, vemos milhares de ações que continuam sendo feitas no país, me faz lembrar um dado, não é? O Luciano deve estar lembrado disso, lá atrás, em 2005, no ano Viva a Leitura, quando nós fizemos o primeiro levantamento
das ações de leitura que se faziam no país, 70% das ações de leitura vinham da sociedade civil. Vinham das pessoas, das organizações não governamentais, vinham de X. Mas elas existiam e elas estavam efervescentes. Então, toda crise que a gente fala da crise do livro não pode ser muito atrelada à questão da crise da leitura. E, mais uma vez, eu digo a vocês, nós não estamos olhando o leitor. Nós não estamos olhando aquele leitor que está lá. E que vai se formando, inclusive, com outras leituras, com múltiplas leituras. Não é? Quer dizer, quando a gente fala da crise da leitura dos livros, necessariamente isso não significa que as pessoas não estejam lendo. Não é? Então, a diversidade faz a dificuldade em nós olharmos o leitor e olharmos também a diversidade da leitura é algo que talvez faça parte intrínseca dessas crises estruturais históricas que eu estou me referindo. Quer dizer, avançamos bastante nesse momento, nesse último período no Brasil, mas nós sabemos também que ou nós entendemos essa evolução em direção a um país leitor como um processo histórico que tem um tempo histórico e não o nosso, enquanto a nossa existência aqui, não é? Ou nós não vamos resolver esse problema. Não é? Ter uma nação de leitores é ter uma nação democrática, é ter uma nação inclusiva, é ter uma nação que respeite as pessoas, que saiba ter a convivência na polis de maneira adequada, civilizada, respeitosa, democrática, volto a dizer, porque nunca é demais repetir isso, e nós temos que ter, antes de tudo, o respeito ao leitor, que é o respeito ao outro, que é o respeito à diversidade. Então, são essas as questões que eu acho que nós temos que superar se nós queremos falar de crise e suas superações. Perfeito. Tem um aspecto que também eu acho que faria parte, né, dessa listinha que você falou, que seria ter também uma sociedade com mais capacidade com mais poder aquisitivo, com mais renda, com mais possibilidade de acesso ao mercado também. E essa é uma questão que várias pessoas aqui da plateia perguntam, questões do tipo... a formação do preço do livro. O livro é caro para burro. Quando tem feira na USP, com desconto de 50%, vende um monte de livro. É igual a entrada no Maracanã. Eu sou do Rio e sou flamenguista. E a torcida do Flamengo enche o Maracanã agora porque se fizeram preços melhores. Quem tem mais dinheiro enche com preços maiores. Quem tem menos enche com preços menores, né? Então, tem essa questão do preço do livro. Uma outra questão que também foi colocada e que também me chamou a atenção, é preciso chegar a um acordo do que faz com o e-commerce, ou é bom ou é ruim. Quer dizer, não dá também para... É impossível você querer eliminar essa face do mercado. Então, não adianta também não gostarmos da venda do livro mais barato. Então, o motorista de táxi também não gosta do 99 e do Uber. Azar dele. As pessoas gostam, precisam e usam. Então, são questões que eu gostaria de ouvi-los. Aí são mais questões, talvez, mais de mercado, propriamente, e que também são obstáculos para o maior acesso dos leitores aos livros. Tudo muito desafiador. A questão da Feira da USP... qual que era, quando o professor Plínio começou lá, acho que uns 15 anos, 20, né? Qual que era o objetivo? Fazer com que as editoras, no final do ano, vendessem um livro que menos vendidos, não os lançamentos, nem os mais vendidos da editora, com desconto de 50%. Só que isso daí, depois, ele foi, e hoje nós temos todos os livros lá. Por quê?
também o mercado ele recuou. As livrarias, Saraiva e Cultura aqui de São Paulo, perdendo espaço, eu vejo que também as editoras perderam espaço para colocar também seus livros. E a Feira da USP ela resgata mais. Agora, eu estou olhando para o outro lado. Até onde a gente consegue analisar um livro que ele está na livraria por R$100 e na feira da USP está por 50, o que isso prejudica toda a cadeia? Ou que isso favorece também toda a cadeia? E o que isso favorece também o leitor? Olhando no primeiro momento, lógico que eu, como consumidor, vou sempre atrás do mais barato. Mas o mesmo livro que estava na feira da USP, ou da PUC, ou agora da Unesp, é o livro que está lá na Livraria Cultura também, do Conjunto Nacional, que vai estar na Livraria da Travessa, lá na Rua dos Pinheiros, que vai estar lá no centro, na Livraria A, B ou C. Né? No primeiro momento, interessante, comprei mais barato. E muitos livros ali são vendidos para livreiros, pequenos livreiros que compram com um desconto maior do que ele teria na editora e depois põe para vender na sua livraria em outros momentos. Temos, sim, que encontrar caminhos que favoreçam, sim, o leitor, o consumidor. Temos, sim, que encontrar caminhos que façam com que o livro que ele fez, que a editora Todavia fez lá 2.000 exemplares e não está vendendo, tem que ser vendido. E por que o livro, no Brasil, a gente considera ele caro? Devido à tiragem. Temos um país de consumidores de livros, poucos consumidores de livros, per capita, né? Estou falando per capita, porém é um mercado muito interessante. E, ao mesmo tempo, nós temos uma pequena tiragem que, por escala, o livro ele fica caro. Se esse mesmo livro que a Todavia fosse fazer 2.000 ou 1.000 fizesse 10, o markup dela não seria o mesmo. Esse livro que ela colocou lá, 30, 40 reais, poderia ser a 25, 28. Então, nós temos que criar uma cultura também de proteção. Se a gente adora o livro, adora as livrarias, as bibliotecas, nós teremos que criar uma cultura também do próprio consumidor, também de proteger a livraria, o comércio do livro. O livreiro ele é um sociólogo, ele é um formador de opinião. O bom livreiro mesmo, ele é o difusor da cultura, é o difusor da história. Quando eu vejo assim um comerciante de livros, que é um comerciante de livros de ocasião, eu não considero ele como um agregador cultural. Ele está aproveitando um momento. Agora, um livreiro mesmo, um profissional dentro da livraria, que é o consultor literário, que indica. O livreiro também ele é formador de leitores, porque ele está ali indicando a boa leitura. Então, nós temos que proteger o canal livraria, o e-commerce e tal. Na França, nós temos fundo lá. O Ministério da Cultura francesa tem dinheiro a fundo perdido só para incentivar a abertura de livrarias, novas livrarias, ou reforma de livrarias. Tem lá, desde 1981, uma lei que não protege a livraria, mas que incentiva a livraria a sobreviver, que oxigena a livraria. É a Lei Land, qual que é? Aquela lei que, quando a editora lança um livro durante um período X, um ano e meio, os lançamentos, não são os long sell ou fundo de catálogo, os lançamentos, eles ficam ali durante um período com o preço de capa e o desconto máximo que eu posso dar em qualquer canal, ou qualquer canais, ou qualquer plataforma, inclusive na livraria, o desconto máximo que eu vou fornecer é 10%. E isso daí oxigena todo o mercado e faz com que o preço do livro também baixe ou fique estabilizado. Porque você vai vender mais, você não vai ter que dar 30%, 40%, 50%. Será que os 50% que eu estou tendo em tais feiras também é o preço justo? Eu, na hora de eu colocar, já não coloquei com 50% mais para poder dar, ou 100% mais para poder dar os 50%.
Enfim, são questões que a gente tem que analisar. Mas uma coisa não exclui a outra. O que não pode uma ser predatória da outra. Queria Flávio, duas coisas rapidinhas. as pessoas insistem em perguntas tipo, por que não ir para o e-commerce? Porque é uma coisa que barateia, que você diminui custos, enfim. A crise está aqui no Brasil e no mundo, para o formato de negócios que tínhamos até hoje. A tecnologia digital, e-commerce e livreiros independentes tornam o mercado competitivo e um novo formato. Estamos indo nesse caminho? Essa é uma questão que parece de alto interesse de todos aqui. Rapidinho, só com relação ao preço do livro, rapidinho, quer dizer, eu acho que existe também uma questão da percepção de valor que mudou um pouco. É claro que, enfim, com um país como o Brasil, com a situação que a gente sabe, obviamente, em termos absolutos, o livro é caro. Agora, muitas pessoas que consomem outros produtos que não teriam tanto problema financeiro para consumir o livro, acham, às vezes, o livro caro, e é esquisita essa percepção, porque alguma coisa mudou nos últimos anos, o preço não aumentou. Tem um dado que o Marcos da Veiga Pereira, presidente do SNEL, do Sindicato Nacional dos Editores de Livro, dá, que eu acho muito interessante. O Código da Vinci, quando ele foi posto ao mercado em 2004, o Código da Vinci ultra best-seller, custava R$ 34,90. Se fosse hoje, esse valor corrigido seria R$ 89,00. Então, o que aconteceu nesses anos? Quer dizer, nenhuma editora grande hoje de escala vai colocar um livro de R$ 89,00, não vai virar um best-seller, ele vai ser um livro, né? O que houve nesses anos que mudou essa percepção de valor? Isso eu acho uma coisa importante para se pensar. Quer dizer, os preços não foram corrigidos pela inflação sequer ao longo desses anos. Então, isso é importante deixar claro. Se você toma em consideração todo o trabalho que existe aí para o livro ficar pronto, você explica rapidamente, e a tiragem baixa explica rapidamente por que o preço é aquele. Então, eu só acho importante fazer esse reparo. Com relação ao comércio online, eu não vejo, não tem como ver isso com maus olhos, e acho que o Brasil, acho que como os outros países, está caminhando cada vez mais para isso. Agora, é importante fazer a diferenciação daquelas lojas que são só online e das livrarias físicas que também têm as suas vendas online. Isso é uma coisa que vem crescendo. Os dados aproximados que a gente tem das redes grandes, apesar da situação toda, Cultura e Saraiva, mais ou menos 30% das vendas dessas redes se dão pelo site delas, ou seja, a livraria existe fisicamente, mas o site responde mais ou menos por isso, e eu não vejo como isso não tende a aumentar em todas as livrarias que têm os canais de venda online, por razões óbvias, porque é muito mais cômodo. A Amazon no Brasil está crescendo exponencialmente, está ocupando o espaço que agora está sendo deixado vago, e tudo leva a crer que isso é um movimento um pouco sem volta. Claro que os descontos agressivos têm que ser discutidos, eles fazem isso como uma estratégia de fatia de mercado, porque eles têm outros livros para vender, a gente sabe, mas, se a gente olhar no mercado americano o que aconteceu, hoje lá 50% dos americanos compram online. Isso é metade dos compradores de livro. Aqui a gente não tem exatamente qual porcentagem é essa. Quer dizer, na pesquisa do SNEL, as livrarias exclusivamente online, ou seja, o que seria Submarino e Amazon, ainda respondem por uma fatia pequena no Brasil. 3 e pouco por cento é o que diz a pesquisa. Mas, se a gente for contar os sites das livrarias físicas, acredito que esse número vai para uns 15, 20, e não tenho como achar que isso não vai aumentar. E eu também não vejo como as próprias editoras, que têm as suas... Boa parte das editoras tem o seu e-commerce no seu site, mas, obviamente, não faz disso um grande investimento, porque, enfim, tem que ser parceiro da cadeia, porque não vai competir com os seus principais clientes, que são as livrarias. Isso é uma questão super delicada e longa. No entanto, é claro que existe uma crise aí de canais de venda que as coisas estão um pouco se reacomodando. Eu não vejo por que não possa coexistir a livraria física como um espaço de encontro, como um espaço cultural, como um espaço de curadoria, como um espaço que cria comunidade, e o comércio eletrônico crescendo como uma coisa que é prático, às vezes tem preço, mas você não vai ter nunca ali a experiência que você tem numa livraria. Então, enfim, mas eu vejo como uma coisa que coexiste e que tende a aumentar. E não acho que dá para ver com olhos como se isso fosse uma catástrofe. Isso é uma bobagem. Só fazer uma pequena observação, porque diz respeito à minha atividade, né? A questão toda da onda da internet, né? da propagação, né? dos meios digitais, etc.,
criou também uma percepção equivocada sobre valores. Então, por exemplo, as pessoas... a gente tem esse tipo de cobrança também em relação a preço de jornal, como se a produção de notícias, de entrevistas, de fotografias, de apurações, de checagens, fosse um processo que ninguém precisasse ser remunerado. Eu saio daqui e vou lá fazer de graça um negócio para todo mundo ler e ficar feliz e não pagar nada. Então, eu acho que a gente tem também são questões do nosso tempo, né? Não é só a questão se o preço está alto, enfim, a gente está vivendo uma situação nova. Castilho. Então, eu vejo essa questão mercadológica, digamos assim, da questão da venda, do preço, os novos canais de possibilidade de venda e crescimento do mercado de uma maneira dentro dessa crise geral que eu expus na primeira parte, mas também com a experiência de quem fomentou, por exemplo, uma livraria, uma editora universitária sem fins lucrativos, mas que precisava se manter, como foi o caso da Unesp, com olhos de um vendedor de livros. Eu abri 3 livrarias, eu estava todas as feiras. Quem me conhece profissionalmente na área do livro sabe que eu não perco a oportunidade de vender um livro, certo? É essa que é a questão. O livro, aliás, a atividade editorial nasce de uma atividade livreira, né? Ou do livreiro impressor, né? Ou seja, há uma necessária relação comercial nisso tudo, que eu acho que é importante ser colocada. E, agora, são 2 questões que eu acho muito importantes nós refletirmos nesse tempo de grandes discussões e grandes debates que vão nos levar para alguma saída. E vão nos levar para alguma saída. Eu acho que há 2 problemas sérios no setor, nessa parte estrutural, do ponto de vista dos negócios, de maneira geral. Uma é não entender muito ainda, começamos a despertar, mas não entender muito ainda a questão da diversidade desse negócio. É um negócio diverso, é um negócio que tem muitos canais. Então, parece uma coisa que é muito típica, aliás, não só dessa nossa atividade econômica, mas de outras atividades econômicas no Brasil, aquela coisa, eu olho a grama do vizinho, ela está mais verde que a minha, o que ela colocou? Colocou, sei lá, X. Então, eu vou colocar o X. Não é? Sempre fazendo a mesma coisa. A questão do comércio eletrônico é importante, então vai todo mundo para o comércio eletrônico. Ou não é? Quando surgiu a questão das mega lojas de livraria, todo mundo queria fazer livraria de mega loja. Estou errado? Não é? Todo mundo queria fazer megas lojas. Não é? Aí, depois, passam 20 anos, aí se percebe o que funciona mesmo é uma livraria que tem uma boa curadoria, um bom catálogo, não é? E pessoas que gostam de livros vendendo livros. Certo, Rui? É isso, aí dá certo. Não é? Não precisa ter um parque de diversão, um carrossel no meio da livraria para vender livro, ou vender ursinho de pelúcia até geladeira para vender livro. Não é? Precisa essas 3 coisas que são secularmente receitadas. Não é? Então, nós estamos voltando um pouco nesse tipo de coisa. Então, essa é uma diversidade. O comércio eletrônico é fundamental? É fundamental. Podemos chegar aos 50% dos Estados Unidos? Podemos. Mas podemos também não chegar. Não é? Mas é importante estar lá? É importante estar lá. Essa diversidade nós temos que trabalhar com o diverso e sem medo de ser feliz. Não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos enfrentar na devida proporção, na devida, etc. Isso é uma coisa. Uma outra questão é como que o mercado se organizou do começo dos 90 até agora. E que ele precisa se reorganizar nesse sentido. Tem uma frase que eu sempre repito quando falo da questão do mercado de livros, da sua estrutura e do seu desenvolvimento econômico, etc., etc., desenvolvimento de negócios. A frase que eu acho lapidar, não foi feito por nenhum bolchevique leninista, mas de um grande incentivador da indústria editorial mundial, que foi talvez o diretor mais importante da Feira de Frankfurt, que é a principal feira de comércio de livros no mundo já há muitos anos, o Peter Weidhaus. Ele tem um livro sobre a Feira de Frankfurt, lá dos anos 90, final dos anos 90, que ele tem uma frase fundamental.
Ele diz o seguinte, falando da crise, porque já se fala de crise lá desde trás. Ele diz o seguinte, tudo isso começou, ou seja, toda essa crise começou, quando a sala do conselho editorial das editoras passou a funcionar na antessala da Bolsa de Valores. O que ele queria dizer com isso? Quando nós trocamos a essência da atividade editorial, o objetivo da atividade editorial e, por consequência, livreira, quando nós nos afastamos do objeto, que, de fato, nos dá dinheiro, nos dá a possibilidade de venda. Eu estou falando de bons autores, de bons livros, de bom relacionamento com os leitores, de estruturas que respondam a esse produto. Não é? Quando a gente se afasta disso, quando nós vemos que grandes conglomerados editoriais são dirigidos por pessoas que decidem, sem nunca terem editado um livro, e muitas vezes não são leitores. Quando nós vemos redes varejistas dirigidas por pessoas que também são distantes do mundo do livro e da leitura, portanto, dificilmente conhecem aquilo que estão vendendo, nós temos crise necessária, inevitável. Temos uma pergunta aqui, que a gente está, no momento agora, no plano das reformas, enfim, dessa discussão de reforma tributária. Quais são os tributos e se há alguma questão de ordem tributária relacionada ao mercado, à indústria de livros, que está sendo discutida, enfim, é um aspecto importante ou não? Não, a questão tributária do livro, sim, o nosso mercado ainda ele tem uma vida, como disse aqui o Flávio, é um mercado forte ainda, e a gente ainda consegue trabalhar e tem o prazer de produzir e atender essa demanda, é porque, constitucionalmente, o livro ele é isento de alguns impostos. Ele é isento do IPI, PIS, CONFINS, ICMS, né? Só que ele não é isento, se a minha empresa der lucro, não é isento de imposto de renda, se eu estiver no lucro real ou no lucro presumido. E é importante que, se abrir uma livraria, vai vender só livro, eu aconselho que não entre no Simples Nacional, que você vai pagar sobre o faturamento. Aí você vai pagar. Então, é interessante entrar no lucro presumido. Aí o contador pode orientar melhor. E nós também pagamos também a contribuição social sobre o lucro líquido. Pagamos também os impostos sociais. É triste, mas a folha de pagamento onera muito a livraria ainda. Ela onera, porque se você tem no lucro real um funcionário que ganha aí, bruto aí R$2.000, R$2.500, vai sair para a livraria por volta de R$4.800, R$5.000. Então, tem algumas isenções que já estamos trabalhando na Câmara Brasileira do Livro para, na reforma, que não volte a tributar o livro ou o papel. Se voltar, nós vamos ter muito mais dificuldades de se manter, né? E é isso aí. Só lembrando Sim, que por favor. a alíquota zero dos impostos foi assinada em 2004, dentro da perspectiva da construção da Política Nacional do Livro e Leitura. A alíquota zero do PIS e COFINS. PIS e COFINS. Com isso, eu estou querendo dizer que política pública, coisa que eu não disse no começo, política pública e desenvolvimento do mercado também caminham juntos, num país que nós temos essa defasagem imensa de leitores. Exato. E um potencial imenso de leitores a conquistar. Uma outra questão referente diretamente ao mercado, editoras que comercializam diretamente, qual é essa situação? Existe isso? Atrapalha?
Então, o que eu mencionei rapidamente, se você for ao site de boa parte das editoras, elas têm lá. Elas vendem diretamente seus livros, elas só não investem muito nesse canal, porque, obviamente, a ideia não é competir. Então, a maior parte dos casos, você vai responder por uma fração pequena do faturamento da editora. Mas existe, isso está lá. E eu acredito que, com a reacomodação aí do mercado dos próximos anos, isso é uma coisa que tende a aumentar. Uma editora procurando, eu acho que um canal direto com o leitor, obviamente, não de maneira predatória, mas de maneira que isso possa fazer parte do ecossistema. Por enquanto, é muito pequeno, tanto que as pessoas nem sabem, mas se elas forem lá, elas vão ver, os livros estão lá vendo. Tem o e-commerce no site das editoras, além dos marketplaces e dos sites das livrarias. Isso está lá, né? Eu acho que isso, uma parte foi um pouco essa desregulação que o mercado mesmo se infringiu nos últimos 30 anos. Quer dizer, a questão de se atravessar as livrarias, etc. Isso aconteceu. Pode ter sido até pontualmente, mas foi um pontão, né? Não foi uma coisa assim pequena, foi muito seguida. Atravessar como? Por exemplo, de vender diretamente. Sim, mas... Por exemplo, de vender diretamente. Ou fazer feiras de 50%. Não é? Onde as editoras estão vendendo. Acontece exatamente isso. Agora, tem outra coisa a observar também, por exemplo, eu que dirigi 27 anos a editora da Unesp, como editora acadêmica, há algumas impossibilidades de você vender determinados tipos de livro pelo varejo comum. Não é? Impossibilidades do tipo de não aceitar. Dou um exemplo que, para mim, até hoje é muito claro disso. Estou falando de grandes redes. Tá? De grandes redes. Por exemplo, um dos livros que a editora da Unesp teve um enorme sucesso, vendendo milhares de exemplares, em termos de livros acadêmicos, foi um best-seller, foi um livro de uma autora francesa, Viviane Forester, no final dos anos 90, chamado O Horror Econômico. Não é? O livro da Viviane vendia muito, muito. E nós tínhamos dificuldade em vender em algumas livrarias. Por exemplo, as livrarias de aeroporto. Era um livro interessante para lá. Nós demoramos 6 meses para colocar o livro na rede de aeroporto. Assim que chegou, vendeu em 3 dias. E não houve reposição. Não, mas é livro de universidade, dá muito... Porque tem um preconceito... É um preconceito. Então, nós temos 120 editoras universitárias que têm 120 problemas para fazer o livro chegar às livrarias. Mas, ao mesmo tempo, certamente, se não houvesse esses problemas burocráticos das editoras universitárias, muito poucas livrarias aceitariam 20% do catálogo dessas editoras. E aí há razões comerciais, mas também há razões de preconceito. Existe um dado também, só para ficar um pouco aqui nas queixas da categoria, né? Da mesma maneira que o Vitor estava falando que não dá para dar um desconto de 20%, isso é predatório e tal, que está acontecendo competição online. É importante frisar, do ponto de vista das editoras, que a maior parte das negociações é feita de forma em consignação. As editoras dão em consignação os livros para as livrarias, que devolvem aquilo que elas não vendem e pagam o que elas venderam, geralmente num prazo de 90 dias, em média. Né? Isso é bastante, isso é um prazo muito longo, e isso é alguma coisa que também, para as editoras, não é o melhor dos mundos. Quer dizer, esse ciclo é muito, muito extenso, e do ponto de vista do editor, não é nada ruim quando tem um site grande que vai lá e não usa. O caso da Amazon, que não trabalha assim, trabalha comprando logo de saída. Ou seja, é claro que, enfim, existem várias dimensões para cada problema. Mas, do ponto de vista do editor, esse aspecto mais agressivo da Amazon, ele tem uma dimensão que é uma dimensão que favorece a vida do editor. Né? Então, tem que olhar para todos os lados. Isso tem a ver também com a posição das editoras em relação às grandes redes que agora quebraram. Quer dizer, porque há uma sensação também de que as editoras foram coniventes com um esquema que já parecia se anunciar prestes a quebrar. Tem alguma autocrítica a fazer sobre isso? Não? Acho que eu sou o único editor aqui da mesa. Né? Você... o Castilho foi por muitos anos. Não. A Câmara, a CBL pode falar sobre isso, por que não? Não, é óbvio que quando você tem um mercado que a relação comercial ela não é respeitosa e você não tem uma política comercial que
que seja uma política onde você faça com que o seu parceiro também tenha resultados, vai prejudicar. Por exemplo, eu vou falar do meu caso, pronto. Vai. Eu lá na nossa loja, ali no centro, na Barão de Itapetininga, tem uma editora que a gente pegou consignado, um bom lote, vendia bem. Uma editora até mais a linha conservadora, e vendendo bem. Daqui a pouco parou de vender aquilo, e veio lá o rapaz do comercial, pegou todos os livros de volta. Mas por que você está pegando? Porque agora nós não vamos vender mais para a livraria, vamos colocar tudo com 70% no site. Pô, o mesmo livro. O mesmo livro. Aí, que relação é essa? Aí eu me resgata assim. Estrutura toda. Mas isso é predatório, predatório. E, claro, Ele de viu pleno acordo. Que o livro vende bem, 70%. Praticamente o valor que ele está vendendo por 1/3 do preço. Significa que ele marcou alto, né? Então, lógico que prejudica. Isso prejudica a minha livraria, prejudica a sua bela livraria que você deixou lá, um patrimônio na Praça da Sé. Gosto da livraria da Unesp, da Praça da Sé, lá na sede da Unesp. Aquela livraria você que fez. Né? Como prejudica a livraria da Vila, Travessa, prejudica todo mundo. E também prejudicou, sem dúvida, também que deve ter tido problema de gestão. Sabe? Lógico que teve problema de gestão. Aluguel caro. Ponto comercial do Rio, de fato, vender só livros num aluguel de 800, 1.000 metros num shopping center de primeira linha nas grandes capitais, não vai se pagar. Entendeu? Por outro lado, você vê aqui a Martins Fontes com um resultado de crescimento há 3 anos da ordem de 2 dígitos. Né? Temos espaços. Agora, tem que haver, de fato, um respeito aos canais e o respeito à política comercial para poder que um não prejudique o outro e, daqui a pouco, a gente não tenha mais livrarias. Imaginou, numa cidade, um país sem livrarias? Porque ali pode ter o e-commerce. O e-commerce também é uma solução, somente fora dos grandes centros, onde as pessoas, o leitor, não tem acesso ao livro. O e-commerce resolveu, ajudou bastante. A editora universitária vende aí também por e-commerce. Mas imagina uma cidade como São Paulo sem livrarias? É uma cidade fantasma. Não tem sentido. Né? E a livraria é um centro. De fato, estamos chegando ao fim. Tá. Vamos. Só queria frisar que as editoras que têm os seus livros à venda diretamente no site praticam os mesmos preços que estão nas livrarias. Sim. Justamente para evitar esse tipo de coisa. Os preços que estão lá são os preços de capa sugeridos para as livrarias. Não são. Nenhuma está fazendo desconto agressivo ali. Justamente isso seria o caráter predatório. Viu, Marcos? Mas tem uma experiência interessante. Tem ainda editoras parceiras. A maioria são. A maioria é. A maioria. Por exemplo, a Todavia. Todavia, se no site da minha empresa, daqui a pouco nós estamos com um descontinho maior do que aquilo que foi acordado, eles ligam. Olha, não pode dar esse desconto, senão eu vou parar de fornecer. Vou cortar o seu desconto. E isso daí já era uma política da Companhia das Letras. Nos lançamentos, pessoal, nos lançamentos, é bem entendido. Né? Como é uma política da Sextante. E isso é interessante. Você fala, pô, esse é parceiro. Eu não posso nem brincar e eu não quero ficar sem os livros da Companhia das Letras ou da Todavia. Afinal de contas, uma boa livraria ela tem que ter um acervo e uma curadoria com conteúdo que contempla todos os leitores. Né? Perfeito. Fala, professor Castilho. Então, isso tudo é verdade. E é verdade também que tem muita lição de casa que precisa ser feita. Não é? Muita lição de casa que precisa ser feita. Nós passamos, nos últimos 30 anos, volto a dizer, numa desregulação do relacionamento entre editoras, livrarias, distribuidoras, etc. E, quando tem uma crise, não é? Sempre tem que achar um bode expiatório. O que eu tenho percebido é que, nos últimos meses, o bode expiatório é a consignação. Né? Parece que a consignação é o bode que puseram na sala para a gente não trabalhar os problemas que, de fato, têm que ser feitos. Né? A verdade é que nós temos que ter modelos de livraria sustentáveis, os livreiros têm que saber o que fazer, os editores têm que saber o que fazer de maneira muito mais profissional, eu diria. Né? Nós temos que chegar a um consenso, por exemplo, em termos de mercado, com lei do preço único ou sem lei do preço único, nós temos que chegar a um consenso que eu não posso ter uma livraria que eu compro da editora com 30% de desconto, né? E você tem outra livraria, porque você tem 3 ou 4 livrarias, você compra com 70% de desconto. Isso começa uma distorção, que começa lá na editora, na precificação, quando vocês vão colocar o preço no livro,
Você já pensa não dos 30% que você deu de desconto daquela livraria, mas dos 70%. Então, o livro já chega para o leitor com preço mais alto, porque está pensando nos 70% que tem que dar desconto para aquelas livrarias, só aceitam nos 70%, ou 60%, ou 65%. Então, isso tudo nós temos que chegar num acordo. Em algum momento, nós temos que chegar num acordo, porque, senão, nós vamos ter sempre da origem, estruturalmente, difusa, porque ninguém fala disso, certo? Não tem um tratado sobre isso, não tem uma lei sobre isso. De maneira geral, de maneira difusa, nós distorcemos o mercado na origem, desde a precificação do livro até chegar ao leitor, não é? E aí, se está muito mais caro aquele que tem 70%, o livro para, você já joga os seus 70%, você já dá os 40% de desconto. É mais do que o livreiro que comprou com 30%, e que também está com dificuldade de vender. Percebe? Você começa uma roda de distorções. E essa questão de política comercial do livro, no varejo do livro, não é exclusividade do Brasil. Em quase a maioria dos países do mundo tem essa problemática, principalmente quando surgem assim plays agressivos. Nos anos 80 foi a venda do livro dentro de hipermercados, né? E agora depois foi a venda pelo e-commerce. Agora a agressividade da Amazon, da B2W. Enfim, eu acho que nós temos que conversar, encontrar caminhos e, se for o caso, fazer que nem tinha também tinha ou tem até hoje um acordo entre as partes na Inglaterra, né? Lá tem a Booknet Agreement, que é um acordo, né, que eles fizeram para tentar regularizar essa questão da venda do livro, para incentivar mais gente a produzir conteúdos, o editor fazer, depois ter mais pontos comerciais, mais livrarias para poder vender esse livro, fazer com que essa boa nova chegue às mãos dos leitores. Perfeito. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer também a presença de vocês. E, ano que vem, acho que teremos mais uma rodada de seminários Folha Itaú Cultural. Muito obrigado.